Vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Quero deixar uma pequena porção da palavra de Deus para a tua vida, que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 14, o versículo de número 30, que diz assim: Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, socorre-me! Amém. Somente este versículo. A palavra de Deus, ela é viva. Na Bíblia Sagrada, nós podemos nos apoiar, porque é uma palavra que tem vida e ela é atual em todo o tempo. Algumas pessoas podem até já ter falado para você, não creia na Bíblia porque ela é um livro desatualizado. Mas a verdade é que nela nós encontramos amparo para a nossa vida, os conselhos que nos norteia bem. Encontramos nela a palavra que nos edifica a ponto de andarmos com firmeza em um mundo que cambaleia. E para todas as pessoas que dizem que a Bíblia é um livro desatualizado, todos os conselhos da palavra do Senhor verdadeiramente são atuais e aptos e eficazes para nortear a nossa vida nos dias atuais. A Bíblia ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Seus ensinos, suas lições são eficazes a tal ponto que nos orienta e nos faz proceder bem. Tudo que está escrito nela é inspirado pelo Espírito Santo, porque o Espírito de Deus inspirou para que toda esta escritura estivesse pronta e diante dos nossos olhos, para que assim a gente pudesse conhecer o Criador, o nosso Senhor e nosso Salvador. E é por ela, a Bíblia Sagrada, que nós descobrimos que não tem como viver uma vida independente de Deus e ter uma vida vencedora. Que por mais que a vida possa ser vencedora, ela não passa de ilusão, porque depois da morte segue-se o juízo. É pela Bíblia que descobrimos que temos uma escolha entre aceitar Jesus ou rejeitá-lo. E com isso, temos o destino ou céu ou inferno. A Bíblia é poderosíssima. É uma palavra que não somente nos edifica, mas que nos produz vida. É a palavra que nos aponta para Cristo e em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Todos os seus ocorridos em tempos passados nos traz lições maravilhosas e gloriosas que nos faz viver e sentir uma alegria que o mundo não tem, sentir uma paz que o mundo não oferece, sentir uma felicidade que dura para sempre e que o mundo não experimenta porque não conhece Jesus. Se toda a sociedade, se todas as nações olhassem para a Bíblia e conhecessem a Jesus, certamente o mundo seria diferente, seria muito mais harmonioso, pacífico e seria um mundo de pessoas com semblante alegre, não com semblante tenso e preocupado como vemos nos dias de hoje. Nesse texto que nós lemos, vemos os discípulos atravessando o mar da Galileia por uma ordem de Jesus. Jesus ordenou, vocês vão passar para o outro lado. A partir deste momento, os discípulos tinham a missão de chegar até a outra margem. Mas não era somente esta a missão. Eles tinham a missão de obedecer Jesus. E obedecendo a sua palavra, eles haveriam de chegar do lado de lá, mesmo que houvesse algum imprevisto no meio da caminhada, no meio do mar, no meio daquela navegação. E foi isso que aconteceu. Quando estavam no meio do mar, levantou-se um forte vento. E ali começou a bater contra o barco, começou a agitar a onda. E os discípulos se viram em apuros, em desespero, e começaram a pelejar pela sua própria vida. Eles começaram a lutar desesperadamente para tentar salvarem as suas próprias vidas. Então começaram a usar das suas habilidades de pescadores, começaram a usar da sua capacidade, seu conhecimento, se esforçavam, mostravam a sua força porque pelejavam pelas suas próprias vidas. Mas diante daquela situação adversa, eles começaram a perceber que as suas habilidades, seus conhecimentos, suas forças, sua capacidade não era suficiente para livrá-los daquela situação. Então eles perceberam que iriam sucumbir.
E o desespero foi maior porque justamente Jesus, quem eles confiavam, em quem eles acreditavam, em quem eles colocavam a segurança das suas vidas, não estava no barco. Mas no meio daquela madrugada, daquela aflição, daquele desespero que eles lutavam para não morrer, eles olham ao longe e vê um homem andando por cima das águas. E por isso ser impossível, eles começaram a pensar que estavam vendo um fantasma e começaram a gritar de medo. Mas era Jesus que vinha andando por cima das águas, fazendo o impossível acontecer. Ele foi de encontro com o desespero dos discípulos, com a situação trágica que os discípulos viviam ali. Jesus chegando ali perto do barco, próximo do barco, ele viu o desespero, os gritos dos discípulos e disse para eles: não temais, sou eu, tenham bom ânimo. Naquele momento, um dos discípulos, chamado Pedro, diz: Senhor, se és tu, manda eu ir ter contigo por cima das águas. E sabe o que Jesus disse para Pedro? Vem. Pedro então desce do barco e ele faz algo que não imaginava que pudesse fazer um dia. Pedro começa a andar por cima das águas indo na direção de Jesus. Mas nesse trajeto em que ele se afastava do barco e se aproximava do mestre, ele sentiu o vento forte e ele temeu. Quando ele sentiu medo daquele vento, ele começou a ir para o fundo, ele começou a afundar. Mas antes de perecer, ele gritou: Senhor, socorre-me! E Jesus, que estava perto, estendeu a mão, segurou Pedro e disse para Pedro: por que você duvidou? Mas ele entrou com Pedro no barco, pondo Pedro e os demais discípulos em segurança. E naquele momento todo o vento se acalmou, houve ali a tempestade e aquela situação mudou completamente com a presença de Jesus. Eu vos digo abertamente que o que falta para o mundo é Jesus Cristo. O mundo com a tecnologia busca satisfazer todas as suas vontades, buscam a melhorar todas as suas situações e circunstâncias de vida. Mas o que se vê é um mundo moralmente pior. É um mundo em decadência, não só financeira, mas em todas as situações. Porque é um mundo que vive distante do Senhor. Os discípulos estavam atravessando o mar por ordem de Jesus. E todo ser humano está navegando em uma jornada que tem um começo e tem um fim. Mas a humanidade está sofrendo e perecendo porque não quer viver debaixo da palavra de Deus. Querem viver de acordo com as suas próprias ideias, suas próprias palavras. Quantas pessoas que deram ouvido para as palavras de pessoas que, na verdade, fizeram com que as suas palavras fossem laços, armadilhas e ciladas. E com isso vemos muitos sucumbindo no crime, sucumbindo nas drogas, sucumbindo em todo tipo de situação que os destrói, que os corrompe, que os leva à decadência, que os leva à sepultura, que destrói suas próprias vidas. Pessoas que acreditaram em vãs conversações, promessas, falácias, e que hoje têm uma vida completamente arrasadas, a ponto de que alguns já tiraram até a própria vida porque perderam completamente o prazer de viver, perderam o sentido da vida. Mas quem vive debaixo da palavra de Deus, da ordem do Senhor, essas pessoas conseguem chegar ao outro lado, conseguem ter uma jornada vitoriosa. O que nós vemos é um mundo cambaleando de um lado para o outro, porque estão seguindo as suas próprias palavras. Mas quem segue o Evangelho de Cristo, certamente tem uma jornada em que são socorridos quando os imprevistos vêm. Nesse texto, temos muitas lições, assim como vemos os discípulos que não conseguiam se livrar da situação por causa que a situação era maior do que eles, os ventos sopravam fortes, mostrando para esses discípulos que todo o seu conhecimento, esforço, habilidade, capacidade não era capaz de livrá-los. Assim é a vida humana. A gente se prepara para tantas coisas, se capacita para tantas situações, mas existem imprevistos na vida em que nós acabamos descobrindo que toda a nossa força, nosso esforço, nossa dedicação, nossa capacidade não é suficiente para nos livrar.
Não tem como ter uma vida vitoriosa sem Jesus Cristo. O ser humano pode até dizer, eu não acredito em Deus, eu não importo com Deus, eu não preciso de Deus. Mas o fato é que quando se levantam os imprevistos, essas pessoas acabam descobrindo que as suas capacidades não são suficientes para os livrar. São lições que a Bíblia ensina há 2000 anos atrás e que são eficazes nos dias de hoje. Não é diferente nos dias atuais. Existem momentos no qual nós nos deparamos que somente se Deus ajudar a gente consegue vencer. Portanto, para ter uma vida vitoriosa precisa de Jesus. Naquele momento, eles olham e vê Jesus andando por cima das águas e gritam de medo porque não tem como andar por cima das águas, isso é impossível. Mas ali estava se aproximando deles o Deus do impossível. É hora do mundo fazer o que os discípulos fizeram, é hora de olhar para Jesus. O mundo olha uns para os outros, buscando em alguém uma solução, olhando uns para os outros, esperando que alguém se levante para resolver os problemas. E o que se vê é um mundo de caos, um mundo que vai cada vez para o pior. Especialistas, intelectuais debatem todo tipo de assunto. E a gente vê o mundo submergindo em caos, em pandemias, em violência, em criminalidade, em guerras, em fomes, em todo tipo de situação que vão trazendo cada vez mais sofrimento para a humanidade. Mas é porque a humanidade olha uns para os outros, porque acreditam ser independentes de Deus, ninguém precisa de Deus, ninguém se importa com Deus. Então busca no próprio homem a sua solução e o resultado está aí, tudo está piorando diante dos olhos nossos. Jesus, ele quer se aproximar, mas o ser humano endurece o coração, rejeita a presença salvadora dele. Se hoje você está ouvindo esta mensagem é porque Jesus se aproxima de você, então olha para ele. Olhe para Jesus, o autor e o consumador da fé. O Deus do impossível está aqui disposto a mudar a história da tua alma. Ele quer salvar tua alma e perdoar teus pecados. Só Ele tem poder para fazer isto. Às vezes você pode estar neste momento envolvido em uma situação de tempestade que está destruindo você. E você está vendo que não tem como escapar. Toda a tua habilidade não é capaz de te livrar. Você percebe que as situações da vida que são adversas são maiores do que você. Mas quando Jesus vem andando por cima das águas, ele mostra duas coisas para os discípulos. Em primeiro lugar, aquelas ondas que se levantavam para afundar o barco estavam debaixo dos pés do Senhor. Ou seja, Jesus é maior do que os problemas da nossa vida. A segunda coisa que Jesus estava mostrando para os discípulos andando por cima das águas era que tudo, mesmo que as situações sejam terríveis, tudo está debaixo do controle dele. Os discípulos não podiam resolver aquela situação, não podiam se livrar, mas ali estava se aproximando deles aquele que tem o poder de livrar, aquele que tem o poder de resolver, aquele que tem o poder de socorrer, porque ele é cheio de poder, graça, glória, bondade e também de misericórdia. Este mesmo Jesus hoje se aproxima de você. É a palavra dele que você está ouvindo. Você está ouvindo a palavra de amor de um Deus que quer salvar e perdoar teus pecados. Ele te chama. Ele se aproxima de você. Este Jesus que andou por cima das águas, mostrando que ele tem poder para fazer o impossível, ele tem poder para fazer o impossível na tua vida. Quando o Senhor se aproximou do barco, viu a gritaria e o desespero daqueles discípulos e disse para eles: tenham bom ânimo, sou eu, não temais. Quando você está passando pelo momento da aflição, onde você busca o consolo para a tua alma? Quem pode te consolar? Quais são as palavras que consolam quando a morte golpeia o teu lar? Quando situações desastrosas te alcançam? As palavras dos amigos não são suficientes para acalmar o coração, mas as palavras de Jesus são palavras que amparam, são palavras que consolam. As palavras de Jesus traz paz para um coração aflito, porque ali está o Senhor dos céus e da terra, que muda a circunstância para socorrer o ser humano. Bem-aventurada seria todas as nações se acreditassem nele, na palavra dele. Bem-aventurada seria todas as nações
se olhassem para Jesus Cristo e aceitassem a sua proximidade. Mas quando pregamos o Evangelho, percebemos que muitos endurecem o seu coração, se afastam e se retiram, porque não querem Jesus por perto. Então vivem uma vida acreditando ser independente de Deus, e quando vêm os percalços da vida, quando vêm os imprevistos, bate o desespero e a força não é suficiente. Não tem como ter uma vida vitoriosa sem Jesus. Não tem como ter uma vida vitoriosa de fato sem Deus. Quando Jesus se aproxima e consola aqueles discípulos, Pedro, um daqueles discípulos, diz: Senhor, se és tu, manda que eu ande por cima das águas. Jesus então diz para Pedro: vem. Pedro então naquele momento desce do barco e também faz o impossível pela palavra que saiu da boca de Jesus. Toda pessoa que vive no Evangelho, toda pessoa que vive na obediência da palavra de Jesus faz proezas, porque Jesus é com eles. Toda pessoa que anda na obediência do Evangelho tem uma vida vitoriosa sim. Toda pessoa que anda na obediência do Evangelho, submisso à palavra de Deus, o Senhor Deus lhes garante vitória, livramento e salvação. Enquanto Pedro estava se afastando do barco e indo na direção de Jesus Cristo, Pedro sentiu o vento forte. Ele temeu e com isso começou a afundar. Mas enquanto ele ia afundando, ele gritou, ele clamou: Senhor, socorre-me. E é assim que acontece. Quando as pessoas começam a se aproximar de Jesus, começam a soprar os ventos para impedir que essas pessoas se acheguem a Cristo. Quantas pessoas que se dispõem a ir até Jesus, mas logo já ouvem outros dizendo: Jesus é um mito, é uma lenda, Jesus é uma mera religião. Você não precisa acreditar nele, abandone isso. São ventos soprando para impedir que a pessoa se aproxime dele. Os ventos sopraram e Pedro temeu e com isso começou a afundar. Quando uma pessoa ela é rodeada de amigos que dizem para não ir a Cristo, para não aceitar Jesus, e começam a dizer que a Bíblia é um livro desatualizado e que Cristo é uma bobagem religiosa, as pessoas que acreditam nessas falas começam a se afundar, porque uma vida sem Deus é uma vida que certamente perecerá. É uma vida que não tem como obter-se vitória. O êxodo que se conquista neste mundo é ilusão se não tiver Cristo. Porque ainda que a pessoa consiga êxito em todas as áreas da sua vida, quando partir deste mundo sem Cristo, qual será o destino de sua alma na eternidade? Portanto, toda conquista, toda situação de êxito que esta pessoa possa conquistar, nada é se não tiver Jesus, porque o próprio Jesus falou: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Sendo assim, a vida só tem valor se a pessoa tiver Jesus Cristo, se tiver uma vida de arrependimento, fé no Salvador e viver na presença dele, uma vida de misericórdia, de piedade, de fé e amor, para que seja salvo por Cristo. A vida passa a valer a pena aí. É aí que está o êxito de uma vida humana, está no Calvário de Cristo. Mas quando alguém tenta se aproximar dele, logo se levantam os ventos que começam a soprar, tentando impedir as pessoas de irem até Jesus. São ideologias e mais ideologias que assopram nos ouvidos humanos para tentarem fazer com que as pessoas não vá na direção do Senhor. E quando as pessoas deixam de se aproximar de Jesus, elas começam a submergir. Mas eu vos digo abertamente, faça como Pedro, comece a clamar pela tua vida, grite ao Senhor, clame a Jesus por socorro, peça para Jesus salvar a tua alma. E quando você clamar por salvação, você verá que Jesus estenderá as mãos para você como ele estendeu para Pedro. Jesus segurou Pedro e impediu que ele morresse, que ele afundasse, que ele sucumbisse. Jesus estende as mãos para você hoje e o que você mais precisa é de uma mão estendida em favor da tua alma. Quantas vezes que você já viu pessoas estenderem as mãos para você, mas para te empurrar para o abismo? Quantas mãos que já foram estendidas para você, mas para te apontar?
Clame por salvação, clame por misericórdia, clame por perdão antes que você se afunde. Clame por Jesus Cristo e você verá que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Você verá então que a mão sanadora, a mão transpassada de Jesus pelos cravos da cruz serão estendidas em teu favor e vai te segurar. Ele tem poder para te fazer escapar da condenação. Ele tem poder para salvar a tua alma. E por fim, Jesus entra com Pedro no barco. Ele repreende então Pedro, dizendo: por que duvidaste? E ele nos ensina nos dias de hoje: não duvide de Jesus. Permita que Jesus entre no teu barco, no barco da tua vida. Só assim você vai ter uma vida que vai valer a pena. Só assim você terá uma vida que a sua alma não terá as ilusões deste mundo, mas terá a salvação que dura por toda a eternidade. Esta salvação procede de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, creia nele, clame pela salvação. Permita que Jesus segure nas tuas mãos, não duvide dele. Deixa Jesus entrar no barco da tua vida. Ao ouvir a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Quando Jesus entrou no barco, o vento acalmou, tudo se tornou em bonança. O que falta para o mundo é a presença de Jesus. Se a presença de Jesus fosse aceita por todos os corações, o mundo teria paz, o mundo seria harmonioso. A violência, a maldade, o crime não haveria de dominar. Mas o mundo que não quer Jesus por perto tem as suas piores colheitas. Portanto, receba Jesus no barco da tua vida. Aceite Jesus como Salvador. Deixe Ele guiar a tua vida e Ele te levará até o final, até a outra margem, em paz, em segurança. Você precisa de Jesus, então aceite Ele como teu Salvador. Junte-se conosco e siga Jesus Cristo. Que Deus vos abençoe, vos ilumine e vos salve. Em nome do Senhor Jesus o Cristo. Amém.